Fábio, você que viu isso acontecer de perto com a questão do Hunter Biden, é não dar ao povo. O povo americano foi enganado pelo FBI, foi enganado. E pelos democratas, no caso, Hunter Biden. Se o André Mendonça fizesse favor, ele está fazendo um favor ao povo brasileiro, que não será enganado. Quem quiser votar no Lula, vota lá, mas a realidade é essa aqui, ó. O Tem que negócio é saber quem ele feio, é. a grana foi para cá, mas ele não vai estar manipulando a eleição, ele vai estar dizendo o seguinte, ele vai impedir a manipulação. Porque você negar uma informação dessa à sociedade, aí sim é manipulação. Né? Então, revelar isso, as pessoas não têm o direito de escolher. Inclusive os petistas. O petista vai dizer, não, estamos junto com o Lulinha ali. Lulinha, o pessoal vai começar a mandar a conta do Pix lá para o Lulinha. Olha, estamos junto com você aí, ó, tantos milhões, dá para a gente um pouco. Pode ter gente, mas pode ter gente, inclusive na esquerda, que vai ficar decepcionada. Acontece, tá, pessoal? Eu conheço várias pessoas que são da esquerda, e muitos são, eu não acredito, são pessoas que no privado, assim, conversando, eles acreditam mesmo em certas maluquices da esquerda. E eles ficam frustrados. Quer ver uma coisa? Muita gente da esquerda que apoiava o Moraes, depois que descobriu o negócio dos 129 milhões lá, disse, meu irmão, era por grana, não dá. Tem gente que tem mesmo esse problema. Então, essa história do Linha afeta, inclusive, a própria base do Lula. Tem aquela turma dos 15% do Lula aí que não muda o voto de jeito nenhum, até porque fatura com isso, né? Ganha de alguma forma, ou um benefício, ou um cargo, alguma coisa. Mas tem uma turma ali que não acredita, questão ideológica. Né? Hoje mesmo eu estava respondendo o pessoal no chat, o pessoal falando, não, tem que cuidar do bem-estar social. A minha resposta, inclusive, eu entendi a pergunta da pessoa, mas ninguém cuida mais do bem-estar social da sociedade do que a direita, que inclusive permite que as pessoas possam trabalhar e ganhar o seu. Mas ainda assim, mesmo nos programas assistenciais, a direita é melhor do que a esquerda. A esquerda só fala que vai fazer, mas não entregam nada. Exatamente. E você vê claramente que existe essa galera do PT que não somente vota por Lula por ele ser bandido. Tem gente que vota por o fato dele ser corrupto, porque eles gostam de corrupto. E o que está sendo revelado é exatamente isso. É que eu sempre falei, o Lula não tem voto suficiente para ganhar uma eleição. Ele precisa desse pessoal de centro-esquerda, de centro, o pessoal isento. Essas pessoas, pessoal, uma coisa é horrível, roubar. Só que o Lula conseguiu botar na cabeça das pessoas que ele roubou, mas não foi o seu dinheiro, ele roubou o dinheiro do Estado. Ele falou, pô, o dinheiro do Estado é nosso, pô. Mas agora no INSS, ele não consegue omitir que está roubando seu pai, seu tio, sua tia. São essas pessoas que estão sendo roubadas. Então, isso dói mais na pessoa. E essa galera, que é uma galera mais isenta, não vai votar no Lula. Não vai. E temos que trabalhar, temos que falar mais disso. Mas a bomba de hoje, né, Moisés? A bomba de hoje, como você mesmo falou, é o Felipe Martins. Isso é uma bomba, porque todos nós sabemos exatamente o que o esquema é, né? Então isso aqui é uma bomba. Ó, tá lá no Código 22 também, pessoal, todas as matérias lá. Justiça dos Estados Unidos classifica como falso registro migratório que fundamentou prisão de Felipe Martins nos Estados Unidos. E aquela coisa, antes da gente botar o vídeo, eu quero que as pessoas entendam que a jogada do Moraes é conhecida por todos nós. O Moraes ele precisava de uma outra delação porque a delação do Cid não prestava. Então ele pegou esse documento falso, prendeu o Felipe Martins sem nenhum motivo para prendê-lo e o torturou. O Felipe Martins foi torturado. Ele ficou naquelas, como é que fala? Aqueles lugares sozinho, né? Sozinho, Solitária, na solitário, cela solitária. escuro, parece que não tinha nem luz, não tinha nada. Então ele foi torturado. Só que o Felipe Martins, ele aguentou, ele não mentiu, não inventou, ele mesmo falou, ele falou que eu não tenho nada para falar. O presidente Bolsonaro nunca fez nada disso. Mas o plano era simples. Nós precisamos pegar o Felipe Martins para torturá-lo, para que ele entregue o Bolsonaro, como a gente fez com o Mauro Cid, porque a delação do Mauro Cid não estava funcionando. E aí o cara usa um documento falso, de um jornalista falso, tudo falso. A gente fala assim, mas nós sabíamos que o documento era falso. Sim, mas agora está provado, pessoal. Uma coisa é eu, você, o Moisés, a gente saber que o negócio é falso. Agora está provado. E eles provaram que não foi um erro. Não é um erro. Foi falsificado.
E agora que uma vez foi provado que foi falsificado, eles agora estão procurando quem falsificou e quem mandou falsificar. É isso que a gente tem que entender, que a gente vai fazer uma análise. Vamos ver o que o Chiquinho estava advogando por ele, não era? O Chiquinho? Pois é, essa é uma questão importante, pessoal, entender. Aqui a gente não está trazendo o candidato Chiquinho, nós estamos trazendo o advogado Felipe. Tenho o meu respeito por ser advogado de uma pessoa que está sendo injustiçada. E é, como advogado, muito aguerrido. Então não é uma questão política, mas é interessante que ele vai trazer aí. Inclusive, ele vai revelar algo aí, Fábio, do que você acabou de falar, que é o seguinte, né? São 4 nomes. Ele diz que em breve ele vai poder falar, porque esse juiz também está retirando o segredo de justiça sobre o processo. Vamos O ouvir, juiz, é importante. o juiz ficou pé da vida. Gente, agora é definitivo. Finalmente teremos acesso aos nomes de quem fraudou a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos. O juiz americano tirou o sigilo do processo e determinou que o governo americano forneça a nós, defesa do Felipe Martins, os nomes de quem participou dessa fraude. É assim que o juiz chama. O juiz diz que o documento que deu causa à prisão do Felipe no Brasil é um documento falso. O juiz disse expressamente na decisão que não foi um mero erro. Então, para quem estava dizendo que era um mero erro ter constado o nome do Felipe Martins, a própria justiça americana disse: não foi erro, foi uma falsidade, inclusive culpou o governo americano por essa falsidade, o que vai gerar indenização, inclusive, ao Felipe Martins. O juiz americano disse que o Felipe sofreu danos terríveis. É o termo que o juiz usa para dizer que o Felipe foi vítima de uma armação. E daí o juiz diz assim, que forneça à defesa os nomes que ele, juiz, já tem, para que o Estado americano forneça para nós os nomes, onde quer que essas pessoas estejam. Pode ser que essas pessoas nem estejam em território americano. E eu já adianto para vocês, são mais de 4 nomes e nos próximos dias nós teremos finalmente acesso a esses nomes. O processo está chegando ao fim, a justiça americana reconheceu que o Felipe foi vítima de uma fraude, que não foi um mero erro não, que foi um documento falseado, fraudaram a entrada do Felipe Martins em território americano e agora a justiça disse que todos que participaram disso serão responsabilizados e nós teremos nos próximos dias os nomes dessas pessoas e, obviamente, eu não vou poupar o nome de ninguém porque agora o processo está público. Até hoje esse processo nos Estados Unidos estava em sigilo. Agora o juiz derrubou o sigilo e eu vou mostrar para vocês tudo. Eu vou contar para o Brasil, eu vou expor todo esse processo para o Brasil e os nomes de todos que participaram dessa fraude que colocou Felipe Martins inocentemente atrás das grades. Eu não vou poupar ninguém. O Brasil saberá toda a verdade, porque eu faço questão de mostrar toda a verdade para o Brasil. Sou Jeffrey Chiquinho, eu sou um dos advogados do Felipe Martins e a justiça prevalecerá. E todo mundo que participou dessa fraude será responsabilizado e punido, porque eu vou lutar muito por isso. E aí, Moisés, a gente já falou bastante sobre esse caso, né? E agora muitas pessoas falam, mas a gente já sabia disso, pessoal. Uma coisa é saber, uma coisa é você já ter comprovado pela justiça americana e agora é o segundo passo. Comprovado isso, vamos para cima de quem tá por trás. E aí, qual a sua análise sobre isso aí? Um detalhe, frase processual é outra coisa, né, do fato. Nós temos um problema, esse processo é todo irregular de vício de origem no Brasil, tudo que levou à prisão do Felipe, enfim. Lá atrás, mesmo lá atrás, o então lá Mauro Cid, né, quando perguntado, na própria delação dizia, olha, o Felipe não estava no voo. Mas foi uma delação seletiva. Algumas coisas eles queriam utilizar e outras coisas eles ignoraram. Foi dito desde sempre. O Felipe Martins provou isso por A mais B, sem precisar. A prova deveria ser o contrário, a prova deveria ser de quem acusa, né? Deveria ser do MP, porque o MP não conseguiu provar que o Felipe estava nesse voo e que ele tinha entrado e não saído. Já o Felipe, ainda assim, a sua defesa, apresentou os documentos de que ele estava no Brasil, de que ele pegou o voo, na verdade, de Brasília para o Paraná, e lá ficou, nunca saiu, na casa da noiva dele, enfim, na época. E tudo isso foi comprovado por ele. Mostrou Uber, iFood, todos os aplicativos que ele utilizou no Brasil por todo o período, ou seja, ele nunca se ausentou. Mas, como você disse, veio lá
um pseudo-jornalista, né, a gente tem que chamar, que foi inclusive demitido. O Metrópolis não quis ficar com esse BO, demitiram. Não sei se foi por esse motivo, mas já não está mais lá no Metrópolis. Hoje está lá num portal independente, lá, seja lá quem é que está financiando, desconhecido, e ainda continua causando mal para a sociedade esse cara. E isso nem é jornalismo. O que foi feito ali foi uma armação mesmo, concordo com você. Uma grande armação que precisa ser reparada e essas pessoas precisam ser punidas.